Oi, boa noite. Entra depois e vê se tá me ouvindo. Oi, boa noite. Estamos aqui preparando para começar a nossa live. Hoje, falando sobre demência e as implicações para a demência nos idosos. Então, estamos só esperando o pessoal chegar. Obrigada, vocês que estão entrando aí, muito feliz com essa live. E começando um novo horário, porque normalmente eu faço as lives às 20 horas. Essa semana teremos uma sequência de 3 lives, hoje é a primeira, e falando de assuntos totalmente diversificados. E essa é live pequena, curta, tá? A live está começando às 21 horas, 9 horas, e vamos estar terminando às 9h40. Então, apenas 40 minutos de live. Então, estamos aguardando aí o pessoal entrar. E obrigada, Josival, está aí falando que já chegou, meu primo. E quem está entrando aí, se quiser comunicar aos amigos, compartilhar com os conhecidos, com os seguidores, fico muito agradecida. Esse assunto é bem interessante, né? E como eu disse, essa live de hoje é uma live curtinha. Essa live ela vai até às 21h40. Então hoje não vamos fazer 1 hora de live, não, tá? Vamos logo iniciando o assunto. Não vai ficar gravada também no Instagram, tá? Eu vou colocar depois no meu canal do YouTube, mas no Instagram não vou deixar essa live gravada, tá? O motivo de eu resolver falar sobre a demência e as implicações, principalmente para os idosos, dois motivos, sim, fortes motivos. Um desses motivos é o que a população está ficando cada vez mais envelhecendo, né? Nós estamos vivendo cada vez mais, e isso é bom, né? Que a gente pergunta para qualquer pessoa se quer morrer cedo, a gente não quer. A gente sempre acha que a gente ainda tem uma longa vida pela frente. Então, nós estamos vivendo mais. E com isso, tem surgido cada vez mais conhecidos, pessoas assim, com demência, porque ela comete principalmente os idosos, mas não tão idosos, né? Tem pessoas com 50 e poucos anos já começa a ter sinal de demência. Então, a quantidade da população hoje em dia que está com demência é grande, e aqueles que não estão com demência ou conhece alguém ou tem algum familiar com esses sintomas. Então, esse é um dos motivos. O outro motivo é que o meu pai tem demência, ele tem atualmente 81 anos, e ele teve o diagnóstico com 74 anos. Então, tem mais ou menos uns 7 anos por aí que ele está com esse quadro de demência. Então, isso é um dos motivos de fazer essa live, tá? Para quem não me conhece, vou me apresentar rapidamente para a gente entrar nesse assunto, né? Já entrei mais ou menos. Meu nome é Dalva, sou psicanalista, hipnoterapeuta, professora, né? E falo de vários assuntos relacionados com a saúde mental, sempre pensando na qualidade de vida, que nós podemos ter uma saúde física maravilhosa, mas se a mente não estiver legal, não vamos ficar bem. E se tiver qualquer um familiar, uma pessoa próxima a gente, com algum problema, algum transtorno mental, isso afeta a qualidade de vida da família inteira, né? Então, esses são os assuntos, assuntos relacionados com a saúde mental, realmente o bem-estar é o que eu gosto de falar. Então, como eu estava falando sobre a questão da demência nos idosos, é muito comum acontecer dos idosos começarem a ficar esquecidos, né? A gente brinca muito, às vezes você está com 20 e poucos anos, 30 anos, a gente fala, tá caduco, né? Porque há alguns anos atrás, talvez 30, 40 anos atrás, quando alguém ficava meio esquecido ou alguém não falava coisa com coisa, usava-se o termo caduco. Fulano está ficando caduco. E pronto. Com o passar dos anos, o Alzheimer ficou mais conhecido, então qualquer idoso ou idosa que tem que a cognição não está muito boa,
ou fica esquecido, aí as pessoas já falam, nossa, fulano tá com Alzheimer. O Alzheimer, ele é, na verdade, um tipo de demência, né? Existe vários tipos de demência, que ela não acontece apenas em idosos, né? Pode acontecer em qualquer idade, mas pode acometer principalmente os idosos. E o Alzheimer, ele é talvez uns 60% do tipo de demência acomete os idosos é de Alzheimer. Só que existem outros tipos de demência também. E aí, quem vai poder fazer o diagnóstico e o tratamento adequado é um médico. E uma coisa assim que acontece muito é da família que está cuidando desse idoso não saber a qual tipo de especialista recorrer. Existem vários especialistas que podem estar fazendo esse diagnóstico e um tratamento adequado, que essa pessoa vai ter uma qualidade de vida muito boa. Ela não vai ser aquela pessoa normal, como era antes de ter a demência, mas ela vai ter uma qualidade de vida razoável durante um bom tempo se tiver um tratamento adequado. Bem, o profissional mais adequado para tratar o idoso com demência, a princípio, é o geriatra. Só que existem profissionais e profissionais, e eu posso falar da minha experiência, né, como cuidadora do meu pai, que já fui em geriatras maravilhosos e já fui em geriatra também que eu não gostei. Só que além do geriatra, tem o neurologista também, que é um profissional que vai pedir um exame de imagem, alguns tipos de demências, né? A maioria dele dá para perceber pela imagem. E então tem o psiquiatra, também pode ser. Então o psiquiatra, o neurologista e o geriatra são os profissionais mais indicados para levar a pessoa que está apresentando sintomas de demência. Agora, é muito comum também você que convive com sua mãe, com seu pai, com seu avô, não sei, qualquer pessoa idosa, ele não vai ter um sinal grande de uma hora para outra para você falar, tá com demência, ou então tá com Alzheimer, né? Ele dá pequenos sinais. Às vezes pode ser uma coisa de alucinação. Por exemplo, ele pode falar que viu uma pessoa em casa, e essa pessoa não está na sua casa, é uma pessoa que mora até em outra cidade, em outro estado, e ele fala que essa pessoa esteve em casa, que conversou com essa pessoa, assim como se nada tivesse acontecido. E os momentos de lucidez, ele alterna. A maioria dos médicos usam um termo, e eu também gosto de usar esse termo, que é como se fosse uma lâmpada que tivesse em curto-circuito. Tem hora que você vai lá no apagador, aquela lâmpada acende, e tem hora que ela não acende. A mesma coisa é a mente do idoso com demência. Então, assim, às vezes ele vai funcionar normal, vai conversar, vai lembrar das coisas, do nada, ele pode simplesmente esquecer onde que é o banheiro da casa, por exemplo, né? Então, se você perceber esses sinais, né, que são pequenos ou grandes, não sei, o ideal é procurar o geriatra. O geriatra, daí, se ele for um profissional adequado, que tiver um conhecimento sobre esses assuntos, ele mesmo poderá dar continuidade, né, ao tratamento e tudo. Às vezes é necessário o neurologista. Agora, existe profissionais excelentes ou não, assim como qualquer área, né? Assim como tem professores maravilhosos, outros nem tanto, médicos, policiais maravilhosos, outros nem tanto, engenheiro, pedreiro, pintor, sei lá, todas as profissões tem pessoas excelentes e tem outras que não são tão excelentes. Mas assim, se você é uma pessoa que preocupa com seu idoso, né? E não pensa nesse idoso, gente, como se fosse assim, alguém de 80 anos, de 90 anos que vai ter problema. Que eu tenho conhecimento de pessoas que com 55 anos começou a apresentar sinais de demência. Pequenos, né? Esquecer onde que é o banheiro, esquecer... Lógico que a gente esquece coisas toda hora, né? Mas não é nesse sentido, não. Achar que viu alguém em casa e essa pessoa não apareceu. É mais ou menos. Ou então querer mudar um comportamento, às vezes
a pessoa é mais controlada nos gastos financeiros, consegue pagar as contas tudo certinho, e de repente essa pessoa ela simplesmente para de cumprir com essas coisas, né, de pagar as contas, ou então a pessoa começa a comprar coisas sem ter condições de pagar, uma pessoa que não tinha esse hábito. Então, é mudanças de comportamento que vai dando esses pequenos sinais. E aí, quando essa pessoa é questionada, ela não consegue uma justificativa, né, explicar o porquê que está acontecendo. Então, são pequenos sinais que pode acontecer. E às vezes o idoso dirige e às vezes ele não está em condições de dirigir, porque é muito difícil o diagnóstico no começo, porque o próprio idoso, ele percebe que tem alguma coisa errada com ele, mas ele também não quer admitir. Porque como é um curto-circuito, ele mesmo percebe, tipo assim, eu estou na minha casa, eu esqueci onde que fica o banheiro, né? Ele terminou de fazer a refeição, de repente esqueceu, às vezes sempre deixava o prato em determinado local, colocou em outro local totalmente diferente. Ou então também uma coisa que pode acontecer, a questão relacionada com o alimento. Às vezes a pessoa tinha um hábito de alimentar de determinadas coisas, ela muda o hábito de uma hora para outra, ou passa a comer um alimento que não tinha costume de comer, ou então se recusa completamente a comer aquele tipo de alimento. A doença que o meu pai tem, que é a frontotemporal, o que acontece com esse tipo de demência? Ela atinge principalmente o lobo frontal, né, que todos nós temos, e o lobo frontal, ele faz parte, ele cuida do nosso comportamento, de qualquer ser humano, de qualquer pessoa, ele cuida do nosso comportamento e também da cognição. Então, o que quer dizer isso? Ele é a censura, né? Eu, por exemplo, não vou falar palavrão em determinado meio que eu estou inserida, porque eu sei que aquilo não é adequado, que aquilo não fica bem, né? Então, é a minha frontotemporal, né? O meu fronte, que vai me dar essa censura, né? De eu saber, por exemplo, que eu não posso sair despida, eu não posso andar despida em alguns lugares. Então, assim, eu tenho a vergonha de falar certas coisas. E quando a pessoa era cometida desse tipo de doença, essa parte da cognição e dessa censura, ela é quebrada. Então, a pessoa que não faz um tratamento correto é uma pessoa, por exemplo, que você vê na rua, às vezes, falando coisas obscenas, aquela lá é um velho sem vergonha, uma velha sem vergonha. Não é. Realmente é por causa da demência, é uma coisa que a pessoa não tem culpa. E aí tem como controlar? Sim, através de medicação, não tem outra maneira, né? Não existe uma terapia para controlar isso, a não ser com medicação. Aí, junto com a medicação, tem uma terapia que pode ser feita com um profissional, terapia comportamental, ou então você pode também fazer com os afazeres em casa mesmo, como é o nosso caso, nós fazemos aqui em casa mesmo, com os cuidados com meu pai, para que ele consiga ter uma qualidade de vida boa. O primeiro médico que nós levamos meu pai foi numa geriatra, foi uma profissional excelente. E aí, durante um bom tempo, ele tomou a medicação e ele voltou assim, quase que ter uma vida normal, né? Só que chegou um tempo que ele não aceitava medicação mais. E aí, qualquer medicação que desse para ele recusava. Daí ele voltou, ele passou a ter comportamentos agressivos, e ele sempre foi uma pessoa muito calma, muito tranquila. Qualquer pessoa que conhece sabe que sempre foi uma pessoa assim, muito carismática. Mas não chegava a ser agressivo de bater assim, fisicamente. Simplesmente com palavras grosseiras, retrucava, não aceitava as coisas. Até que chegou um dia, isso durou meses, né? Ele teve um problema de pressão alta, foi no posto de saúde e teve um problema de pressão alta. E aí ele teve que ficar em observação, ir para o hospital em observação com a pressão muito alta, coisa que ele nunca teve. E aí, com esse fato, alguma coisa deu lá no cérebro dele que ele passou, depois disso, a aceitar a medicação.
porque todo o remédio que a gente dava para ele, ele achava que era para pressão alta. E aí já teve que ir para outro médico, que já tinha passado acho que uns 2 anos, não era mais a mesma médica que estava atendendo. E ele tomou uma medicação, eu não vou falar o nome de medicação aqui, tá, gente? Porque todas são medicações controladas, né? A gente não consegue comprar E às vezes o que pode ser bom para uma pessoa pode não ser bom para o outro, tá? Qualquer medicação, por exemplo, uma medicação para pressão alta, ela não é controlada, né? Qualquer um pode comprar. Mas às vezes ela é excelente para uma pessoa e para outra pessoa não tem o mesmo efeito, né? Então, como eu não sou médica, eu não vou estar... Seria uma irresponsabilidade minha estar colocando aqui o nome das medicações. Mas aí ele começou a tomar uma medicação, eu até pedi na médica na época se existia uma líquida, e era uma medicação de gotas, que era mais fácil, a gente até colocava no suco para ele e tal. Essa medicação foi muito boa para ele também. Ele tomou durante uns 2 anos, eu acredito, e aí tinha um comportamento assim normal também, tranquilo. Do nada, ele chegou um dia perto da minha mãe, todo machucado. Ele chegou machucado assim, com um machucado na testa e o joelho ralado. E minha mãe perguntou para ele o que tinha acontecido e ele não conseguia explicar o que tinha acontecido. Ela deduziu que ele havia caído no quintal, né, cimentado, com cimento grosso, e que ele havia caído pelo as características, mas nos 2 joelhos ralados, sangrando bastante, e também na testa. Então foi uma dedução. Nós achamos aquele estranho, mas, né, ele não conseguiu explicar. Minha mãe comentou comigo que eu sempre acompanhei ela e ele, né, ao médico para estar conversando, passando as orientações. Que minha mãe e ele com a mesma idade, mas minha mãe que sempre foi, né, moravam os 2 na mesma casa. Minha mãe é uma pessoa muito ativa, com a mesma idade, mas com a mente maravilhosa. E eu resido em frente à casa, então dava aquele suporte. E foi passando o tempo, não me lembro se passou semana ou se passou meses. Aí um dia minha mãe estava colocando a refeição para ele, e ele sentado na mesa, ele do nada foi se desfalecendo e quase que ele cai no chão. Ela que segurou ele. Nesse mesmo dia, aconteceu 2 vezes, e as 2 vezes ela percebeu que ele estava tendo um desmaio. E eu trabalhando, quando eu cheguei, isso foi durante o dia, quando eu cheguei à noite do trabalho, ela me relatou o fato e imediatamente eu procurei um médico. Aí eu falei para ela, falei, com certeza é da medicação. Por que eu estou contando isso? Porque é uma medicação que não foi imediata. Ele tomava essa medicação, é uma medicação que é dada até para criança, com alguns casos de hiperatividade, de autismo, né? Essa medicação ela é adequada para esse tipo para tratamento de crianças, assim, criança que tem o TOD, né? Que é aquele transtorno, esqueci agora a descrição, mas é o TOD, opositor. Então, mas aí eu já tinha lido alguma coisa sobre medicação que poderia, com o tempo, causar falta de oxigênio no cérebro. Por isso, gente, a importância fundamental do controle médico. Não dá para ir no médico e o médico passar uma receita e você ficar lá 5 anos tomando a mesma medicação sem estar fazendo um controle no médico. O controle ele é fundamental, né? E a gente, embora sempre como ele estava assim super controlado, nós fazíamos controle de 3 em 3 meses, que era com o neurologista, que era uma orientação do próprio médico. Mesmo assim, acabou tendo essa situação. Então, assim, como ele chegou um dia machucado, perto da minha mãe, e não soube explicar o que tinha ocorrido, o interessante é ela ter me relatado isso, né? A gente ficou atenta. Eu falei para ela, pode ser a medicação. E aí o fato dele ter tido esse desmaio próximo dela, e ela ter percebido, então assim, a gente acabou imediatamente constatando. Então, no mesmo dia, não, acho que foi no dia seguinte, nós já procuramos aí eu procurei um outro neurologista. Porque eu também tenho essa mania de querer várias pessoas, várias opiniões para me ter certeza, né? Que eu sou aquela pessoa que
aquela paciente que vai, que pergunta, que quer entender para o médico o que está acontecendo e tal. E aí ele trocou a medicação. Então ele tirou essa medicação e colocou 3 medicações diferentes. Porque para essa doença, para Alzheimer, existem várias medicações no mercado. Há estudos assim, muito grandes, porque é independente da classe social, você pode ter dinheiro, você pode ser rico e tal, e ele pode atingir, né? Então, existe muitos estudos, eu imagino que a indústria farmacêutica tem um interesse até maior nisso. Para a demência frontotemporal, eu não sei se de repente, porque não há um índice tão alto nos idosos, né, que é um tipo, não sei por quê. Não existe uma medicação para esse tipo de doença. Então, se usa medicações para esquizofrenia, medicação para depressão, para Alzheimer. Então, são feitos mais ou menos um coquetel e vai de acordo com o comportamento do paciente, né? Se a doença está mais leve, é um tipo de medicação, se ela está um pouco mais agressiva. Então, o familiar que cuida desse idoso é que realmente vai estar passando para o médico do comportamento e aí a medicação vai ser inserida. Então, houve-se a troca dessa medicação e aí ele passou a ter uma qualidade, virou outra pessoa, passou a ter uma qualidade de vida muito bacana, imediatamente suspendeu o remédio, não teve mais desmaio, não teve mais nada, excelente. Continuamos normalmente com o controle médico, tudo certinho, aí ficamos com esse neurologista. É uma coisa muito interessante dessa doença, porque eu lembro assim que no começo eu não entendia nada de demência, era muito básico o que eu sabia de demência, essa específica então, que é frontotemporal, muito menos, né? Que tudo, para idoso, eu achava também que era Alzheimer, o idoso está com algum problema de cabeça, achava que era Alzheimer também. E essa doença, ela muda muito o comportamento alimentar. Então eu lembro que teve uma época que ele só comia inhame. Então, por mais que na hora das refeições tivesse lá arroz, feijão, carne, verdura, qualquer coisa, salada, ele não comia nada disso. Ele ficou meses comendo só inhame. E teve uma época que ele comia só frango, não comia outro alimento de jeito nenhum, né? E aí a gente fica encucada, né? E não adianta insistir. Se a pessoa está assim, você pode até oferecer, mas se ela recusar, vai, porque não é uma coisa que o idoso quer, é uma coisa que está no cérebro dele, está na mente dele, ele não quer ser assim, né? Ele acha que é aquilo que está normal. Então, se ele quiser comer só frango, ele vai ficar meses comendo só frango, não tem outra opção, né? Se ele quiser meses comer inhame, como aconteceu, né? A princípio, aí tive que conversar com minha mãe para ela entender essa situação e foi bem interessante. Recentemente ele parou de comer coisas verdes, chuchu, alface, couve, que colocava no prato, ficava lá. Sempre colocava, né? Mas ficava, ele não comia não. Aí eu que observei que tudo que era verde ele não estava comendo. Mas isso tem alguns meses. Agora já voltou normal, não está com nenhuma mania atualmente não. Que pega algumas manias, assim, é bem interessante. E aí, voltando a falar da medicação, ele passou a tomar um coquetel que era para depressão, esquizofrenia e Alzheimer. E essa medicação foi fazendo efeito tranquilo. Assim, a gente viaja, vai em festas, vamos ao supermercado, uma vida normal, né? Ele não pode ficar, se precisar deixar sozinho em casa, se for por um período pequeno, pode. Lógico que não vamos deixar o dia todo, porque pode acontecer alguma coisa, a pessoa não tem um discernimento total, né? Mas depois de algum tempo, eu acho que uns 2 ou 3 anos tomando essa medicação, agora em janeiro ele começou a ficar um pouco mais agressivo. A agressividade dele é de ficar inquieto. Exemplo, ele não conseguia ficar dentro de casa. Toda hora ele queria. Se trancássemos o portão, ele queria abrir o portão com força, às vezes com agressividade, ficava nervoso que estava trancando ele. E a gente não dava conta de sair com ele de casa da maneira que ele queria. A gente saía 2 vezes, ele queria sair 5, 10 vezes, não parava. E
E aí não estava dormindo bem à noite a gente custava colocar para a cama, aí quando achava que ele estava dormindo, ele já levantava e começava a andar para casa. Aí eu voltei no mesmo médico e o médico me relatou que ele poderia estar com alguma infecção, que isso também pode estar. Às vezes o idoso está tomando uma medicação normal, se ele inflama a garganta, inflama o ouvido, tem uma pneumonia, é comum também que o comportamento mude, tá? Mesmo com a medicação. Mas aí fez todos os exames e ele não estava com infecção nenhuma. Voltei de novo no mesmo médico, levando os resultados do exame. Aí o médico falou, provavelmente então é porque a doença avançou e não há o que fazer. Então, me conformei com essa situação. Eu sou uma paciente bem insistente, quer dizer, não sou eu, meu pai é o paciente, mas sou eu que acompanho. E aí eu procurei uma outra médica, uma outra geriatra, e ela trocou uma medicação dele. E ele se mudou totalmente. Assim, o comportamento voltou novamente. Então, por que eu estou contando isso tudo? Que não é simplesmente você levar ao médico, passar a medicação e achar que o seu idoso vai ter uma vida normal ou uma vida com uma qualidade de vida boa. Dá trabalho, né? Então, sim, seu idoso está agressivo, se o seu idoso não está alimentando direito, se ele não está dormindo direito, existem medicações que podem melhorar a sua qualidade de vida e do idoso também. Porque um idoso que ficar só deitado, sem interagir com as pessoas, não é uma qualidade de vida bacana. E quanto mais ele ficar sem usar o cérebro, é uma doença degenerativa. Quanto mais ele fica sem utilizar a mente, essa degeneração ela vai evoluir com mais velocidade, né? Eu quero o meu pai vivendo comigo bem o máximo que eu puder tê-lo comigo. Lógico que a gente nunca sabe, diz amanhã, eu posso ir primeiro que ele, a gente não sabe, mas eu quero tê-lo muito bem. Só que eu quero tê-lo da melhor forma possível, né? O mais próximo que eu puder do que ele é, né? Então ele lembra o nome dele, ele lembra o meu nome, ele me conhece, e já está de 7 para 8 anos que ele tem essa demência. Ele conhece meus filhos, que são os netos dele. Talvez um neto que não mora próximo, mais longe, ele não consegue lembrar o nome, mas ele sabe que é um parente, né? E agora, como eu disse no começo, era minha mãe e eu, né, que cuidavam, nós cuidávamos deles junto, mas a minha mãe eu só acompanhava na questão dos médicos mesmo. Né? Tem um pouco mais de um ano que a minha mãe veio a falecer, né? Ela tinha uma mente maravilhosa, uma mente incrível, assim, de lucidez, né, para a idade, mas infelizmente o corpo já não estava aguentando tanto e com o Covid ela veio falecer, né, e só morava ela e meu pai. Então, a princípio, eu e meus filhos estávamos juntos lá na casa do meu pai para cuidar dele em casa, e aí depois ele quis morar comigo. Do nada ele vinha e ficava aqui em casa durante o dia e da noite não queria ir embora mais. Então, quer dizer, ele acabou se tornando a casa dele. Então ele tem convivência com os netos, aí sabe quem é neto, e sabe que eu sou filha. Se ele não quiser comer determinada coisa, ele vai dizer que não quer. Ele adora café, né? Uma coisa da família, assim. Ele vai na cozinha, ele pega café quando ele está com vontade, não precisa nem oferecer. Então ele tem essa vida independente. O banho a gente ajuda no sentido, assim, de levar para o banheiro, mas aí ele consegue abrir o chuveiro, às vezes precisa de alguém controlar, mas ele consegue abrir o chuveiro, ele consegue tirar a roupa, ele consegue se vestir sozinho. Precisa de ajuda, assim, para lavar a cabeça, mas só colocar a roupa, né? Tirar a roupa que ele tirou, retirar do local e colocar, senão ele toma o banho, sai de lá e veste a mesma roupa que ele estava, né? Então ele não tem esse discernimento. Mas se ele tira a roupa sozinho, você vai lá, retira aquela que está suja, coloca uma outra limpa no local, então ele vai lá e veste. Ou seja, ele tem uma qualidade de vida, ele consegue ter uma independência ainda, ele consegue ter uma autonomia para ele estar fazendo as coisas. Mas se é um idoso que fica só deitado, se é um idoso que ele não tem um estímulo para fazer as coisas, com certeza ele estaria mais debilitado, né? Quando ele vai ao supermercado comigo, ele vai empurrar o carrinho do supermercado, ele
me ajuda a colocar as compras no caixa, ele me ajuda a colocar as compras no carro. Isso está utilizando o cérebro dele. Ele sai na rua, ele relembra. Então, a memória antiga dele é excelente. Então, ele lembra dos conhecidos. E às vezes são pessoas que ele já conhece assim, há muitos, muitos anos, eu mesmo não lembro o nome. E às vezes acontece dele lembrar o nome. Pessoas que às vezes tem 10 anos que ele não vê, né? Que às vezes ele fica muito em casa. Sai, mas às vezes não acontece, está encontrando com aquela pessoa com tanta frequência. Então, ele reconhece essa pessoa. Né? Ele não gosta de deixar a barba crescer, então quando ele passa a mão, que ele sente que está espiando, ele mesmo fala que está na hora de fazer a barba. Então ele tem uma autonomia, ele tem a vontade. O que os cuidados que a gente tem que ter é que ele pode, em algum momento dele, o curto-circuito da lâmpada ali não funcionar muito bem e às vezes fazer algo que não deveria, né? Mas ele assiste televisão. Quando é uma coisa de comédia, ele não tem a autonomia de ir lá ligar a televisão. A gente liga para ele, ou então a gente pergunta, né? Quer que liga ou quer que desliga? Às vezes ele fala, tanto faz. Às vezes ele fala, não, pode deixar, né? E ele dá risada. Só que, interessante da demência, ele não consegue distinguir o que passa numa novela, num filme, do que passa num jornal. Para ele tudo é a mesma coisa, né? E eu não sabia disso até bem pouco tempo, quando ele estava assistindo uma novela e estava tendo... Era uma guerra. E aí ele me chamou para ver, ele corre aqui, vem cá ver. Está tendo uma guerra ali, olha lá o canhão. Então ele vendo os objetos, ele tudo conseguiu falar, olha o canhão, olha o soldado, ele me contando lá, relatando o que ele estava vendo na televisão. Aí eu fui e falei para ele, falei, pai, mas você sabe que é novela, né? Isso aí não é realidade que está acontecendo. Aí ele está achando que eu sou bobo? É lógico que isso é verdade. Então, a partir de então, eu comecei a observar e realmente ele não consegue discernir o que é realidade, o que é um jornal, mas aí ele entende perfeitamente. Por exemplo, ele assiste um jornal de violência, uma notícia, feminicídio mesmo, ele estava assistindo, acho que ontem, antes de ontem, esses dias, e aí ele ficou indignado, nossa, matou a mulher, fez isso. Então ele consegue entender perfeitamente. Você vê como que, mesmo a pessoa com demência, a cognição dela, ela entende as coisas. Isso é uma outra coisa interessante, que às vezes a pessoa que tem demência, ela cometeu uma gafe, ela fez alguma coisa que não deveria, né? E aí você vai contar isso para uma outra pessoa perto dela. Ela sabe que está falando. Vamos supor que ela acabou deixando um alimento cair, ou de repente fez um xixi no local errado, e aí ou trocou o nome de alguém, ou não reconheceu determinada pessoa, e aí você vai e conta isso para alguém. Quando você está contando isso próximo dela, ela está entendendo. Ela vai saber que ela fez alguma coisa errada e que você está relatando isso para outra pessoa. E ela vai sentir mal com aquilo, entendeu? E podendo, inclusive, para depressão. Porque o idoso, ele sabe que ele não está normal como ele estava antes, né? Então, ele acaba ficando constrangido com aquela situação. Então, quem estiver cuidando de um idoso, tomar cuidado com relação a isso também, para não estar constrangindo, né? Achando que você está falando para outra pessoa o que ele fez e que ele não está entendendo. Ele está entendendo tudo perfeitamente, né? Hoje aconteceu uma coisa bem inusitada, que a médica passou uma vitamina que é para memória, mas ela é uma injeção. E não que vai melhorar a memória dele, voltar a ser normal, mas é uma coisa que ela fez os exames, está com uma baixa deficiência dessa vitamina, então não vou colocar o nome aqui novamente, como eu falei. E aí, ele já tomou, uma por semana, ele já tomou 2 semanas seguidas. Foi uma semana, tomou tal. Hoje seria a terceira que ele ia tomar, que ele tem que tomar 6. Quando chegou na porta da farmácia, eu estou lá conversando, no local de sempre. E ele não entrou, ele sempre chega e entra na farmácia comigo. Eu estou lá conversando com o farmacêutico, ele não entrou. Olha que o farmacêutico pegou a injeção e falou, vou preparar. Falei, pai, vamos lá para tomar a injeção. Ele falou, vou não. Falei, vamos, você já está acostumado, já tomou. Vou não, vou tomar a injeção de jeito nenhum. Falei, pronto. Falei com o farmacêutico, não prepare, ele não vai tomar. Não adianta insistir nesse caso. É importante a vitamina? Sim,
Mas é mais importante a saúde mental dele, eu não deixar ele irritado. Pode ser que amanhã eu volte lá, normalmente ele toma sem problema algum, entendeu? Ele empacou, nem dentro da farmácia ele entrou. Não sei, não tem explicação o porquê, mas isso acontece. Então pode sim, tranquilamente. Então qual que é a atitude para você ter com esse idoso? Para que você vai bater de frente? Para que você não, tem que tomar, porque faz falta, tá, tá, tá. As outras medicações dele, que são os comprimidos, ele toma na hora certinha, sem problema algum, né? Agora, se ele nunca mais quiser tomar injeção, aí eu vou ter que arrumar outra estratégia, né? Passar para tomar vitamina em comprimido, alguma coisa. Mas isso acontece. Ontem, eu fui com ele para ele tomar o banho, ele entrou dentro do banheiro, chegou lá e falou, não vou tomar banho. Eu falei, vamos, pai, tomar banho. Tá. Tentei o máximo lá argumentar para ele ontem, não quero, não vou. Pronto, não vai. Não adianta insistir, bater de frente com o idoso, você só vai deixá-lo irritado. Você não vai conseguir nada. Porque assim, o problema da pessoa com demência é das pessoas achar que o fato de ter demência, ela não tem vontade. E não é isso. Ela tem demência. Ela tem uma dificuldade, né? Ela tem uma limitação, mas ela continua com as vontades dela, né? E uma pessoa que é idosa, ela passou a vida inteira sendo protagonista da vida. Ela levantava, trabalhava, cuidava de tudo, e aí de repente ela não poder decidir nada da própria vida. Então assim, isso pode levar à depressão. Aí hoje foi tranquilo. Hoje fomos lá, vamos pro banheiro tomar banho, tá? Foi lá, tomou banho sem problema algum. Então assim, isso é muito comum de acontecer, né? Aí o carinho, então assim, é o que eu costumo fazer nas minhas postagens. Como é que você, né, se você fosse idosa, né, no meu caso, eu já sou idosa, né, já estou com 52 anos, já sou idosa, mas ainda estou com autonomia, conseguindo cuidar de mim, né? Mas se eu não tivesse com essas minhas condições, com as minhas faculdades mentais bacanas, se tivesse alguém cuidando de mim, como que eu gostaria que essas pessoas cuidassem de mim? Com carinho, com paciência, com educação, né? Então, assim, o cuidado que eu tenho com meu pai, eu faço com ele o que eu gostaria que fizesse comigo, né? E isso não é só questão de idoso. Quem me conhece sabe que eu faço com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você, né? Então, assim, eu tenho um carinho enorme, sou apaixonada com ele, lógico, mas a gente tem sempre que pensar. É lógico que tem hora que você, assim, quem está cuidando do idoso tem que cuidar da gente também, porque tem hora que às vezes te tira do sério. Por exemplo, meu pai gosta muito de reuniões de famílias, eu faço questão de levá-lo, porque ele vai ver os parentes, os antigos parentes, ele bate um papo, ele conversa, ele tem que se distrair, então eu faço questão. Mas eu sei, eu já vou preparada, que vai chegar determinada hora, ele vai falar, eu quero ir embora. Eu posso enrolar ele um pouquinho, não, vamos ficar mais um pouquinho, ou eu distraio, converso, levo e tal. Mas na hora que chegar ao ponto que ele falar, quero ir embora, pronto. Então, assim, eu sei que eu tenho essa limitação, né? Se eu vou a algum lugar que eu quero ficar sem horário para ir embora, assim, eu não vou levá-lo. Aí eu vou deixá-lo com alguém que eu sei que vai cuidar dele muito bem, né? Que eu tenho as pessoas parceiras, né? Que pode estar me ajudando a cuidar dele. E dizer que a gente tem que cuidar das pessoas enquanto elas estão vivas, enquanto a gente pode ter essa pessoa do nosso lado. Que depois que a gente não tem mais, né? Todos nós vamos falecer um dia, né? Essa é a coisa mais certa que nós temos. Todos nós vamos falecer um dia. A gente não sabe quando. A gente sempre acha que está longe, longe, longe. E de repente a gente não sabe do futuro. Então, assim, aproveitar o máximo que a gente puder das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente gosta, enquanto essas pessoas estão bem, né? É essencial. Agora, uma outra dica é de como prevenir, né? Que eu acho que muitas pessoas, acho não, tenho certeza, todos nós queremos envelhecer, mas queremos envelhecer bem. A gente não quer envelhecer e ficar vegetando. Pode acontecer, mas não porque a gente queira, né? Então, tem como prevenir a demência? Sim, tem como prevenir. Prevenir no sentido assim, primeiro,
é uma doença de causa genética. Então, estuda seus antepassados, dos dois lados, por parte de mãe e por parte de pai. Se você tem tios, avós, né, com demência, a probabilidade de você ter é maior. Então, a questão genética, ela é fundamental. Então, se você já tem a probabilidade por questões genéticas, olhando para a sua árvore genealógica, o que você tem que fazer? Usar a sua mente. E aí vem algumas sugestões que a gente vê muito assim na... Vou tomar água, só um minuto. Tem muitas sugestões que a gente vê assim, tem que fazer palavras cruzadas, tem que ler bastante para estar usando a mente e não ter demência, não ficar com Alzheimer. Também. Mas o que faz com que realmente a mente nossa, e isso não sou eu, tá? É a neurociência que está bastante avançada. A neurociência tem estudado muito o cérebro, tem pesquisas excelentes. Então, assim, o que pode... Então, estudou, viu os antepassados, né? Há possibilidade de ter demência aí pela árvore genealógica. Então, o que você vai fazer? Aprendizagem novas. Gente, o que mantém o nosso cérebro em funcionamento maravilhoso é você estar sempre aprendendo coisas novas. Se você fala assim, mas eu sou uma pessoa que eu leio muito. Tá, mas você já aprendeu a ler tem quanto tempo? E aí você já tem lá 50, 60 anos, continua só lendo. Você não está fazendo o seu cérebro prevenir uma doença degenerativa, não. Prevenindo, não. Tá? Você está simplesmente fazendo ele funcionar normal. Então, o que você tem que fazer? Se você, por exemplo, não sabe uma língua estrangeira, é uma oportunidade. Sei lá, com 50, 60, 70 anos, vai aprender uma língua estrangeira. Você, por exemplo, nunca gostou de culinária, nunca foi cozinhar. Vai fazer um curso de culinária, por exemplo. É uma coisa nova que você não tinha o hábito de fazer. Eu nunca mexi com artesanato. Vai mexer com artesanato. Então, o que vai fazer com o seu cérebro fique em trabalho com melhor qualidade é aprender coisas novas. Então, aquilo que há 30, 40 anos acontecia, de uma pessoa entrar numa empresa e trabalhar a vida inteira naquela função, fazendo a mesma coisa, já não é bom mais para o cérebro, tá? Hoje tem pesquisas falando sobre isso, tá? Ou então, se você faz a mesma coisa, você procura coisas que pode renovar melhor ainda, né? No meu caso, por exemplo, que sou professora, eu posso estar procurando coisas mais específicas da minha profissão, que seja novidade, que seja que eu não saiba ainda, né? Uma coisa que tem me encantado no momento, que eu não sabia, que é novo para mim, né, é a questão de marketing digital. Então, eu tenho estudado marketing digital, tráfego pago, coisas que eu não tinha conhecimento sobre isso antes. Então, para quem quer manter a mente nova, o cérebro bacana é aprender coisas novas. Se você sabe dirigir carro, vai aprender a dirigir moto. Se sabe dirigir carro e moto, vai aprender a dirigir ônibus. Então, assim, qualquer coisa que seja novidade para você. Então, pode fazer palavra cruzada, pode continuar lendo, pode continuar vendo novela. Essas coisas todas, você está exercitando seu cérebro, você não está ficando totalmente recluso. Mas o que vai manter seu cérebro mais novo, realmente, é você estar aprendendo coisas novas. Até o caminho, né? Para quem dirige, por exemplo, e vai ao supermercado, ou para quem vai para o trabalho usando o mesmo caminho, usar caminhos diferentes. É tudo que é novo, que vai forçar. Porque à medida quando a gente faz a mesma coisa, muitas vezes, o nosso cérebro não precisa muito de esforço para fazer isso. É igual uma pessoa que lê com frequência. Quem não tem o hábito de leitura e começa a ler, ela demora para ler várias páginas no livro. Aquela pessoa que lê com frequência, ela acaba lendo mais rápido. Então, ou seja, tudo que o cérebro vai fazendo repetidas vezes, ele faz assim mais no automático. Uma dona de casa, uma pessoa que cozinha, por exemplo, ela chega na cozinha, ela faz o arroz, o feijão, a carne, ela nem para pensar.
do que uma pessoa que está começando a cozinhar. A pessoa tem que chegar e pensar, eu vou colocar o óleo, eu vou colocar o tempero, eu tenho que fazer isso. Então, o cérebro, ele é mais no piloto automático quando você vai fazendo as coisas várias vezes. Quando você começa a aprender a dirigir, você vai com mais atenção, eu tenho que passar a marcha, eu tenho que olhar aqui e tal. Depois tem 30 anos que você dirige, tem 20 anos que você dirige, você vai lá no automático, assim, você faz as coisas. Então, o cérebro, ele vai ter menos esforço para fazer aquela atividade, tá? Isso aí não é uma descoberta, né, da neurociência. Então, se você quer que o seu cérebro se esforce, fica mais novinho, assim, bacana, aprenda coisas novas. Então, para as pessoas mais velhas, por exemplo, que tem medo de informática, né? Tem medo de um celular. Ah, não, é meu filho que mexe para mim, que configura para mim, é meu neto que faz isso. Não, vai você mesmo. Não deixe eles fazerem para você. Você pede para ensinar. Se eles não tiverem paciência, pague alguém para ensinar. Vai aprender a mexer no Instagram, vai aprender a mexer no Twitter, vai aprender a mexer no Facebook, vai fazer um cursinho, tá? Então, assim, aprendizagens novas mantêm o cérebro mais rejuvenescido, ok? Bem, estou encerrando a live, porque eu falei que hoje a live era curtinha, apenas de 40 minutos, nós já passamos até disso. Agradecer todos que passaram por aqui, nem que seja um pouquinho. A live não ficará gravada dessa vez no Instagram, vou colocá-la no meu canal do YouTube. E dizer que amanhã teremos live novamente, só que amanhã sobre um assunto totalmente diferente. Amanhã vamos estar falando sobre filosofia, porque eu também sou formada em filosofia, tenho graduação em filosofia pela Universidade Federal de Lavras e sou apaixonada por essa disciplina. Eu sou uma pessoa antes e depois da filosofia na minha vida. Então amanhã eu vou falar sobre filosofia, tá? Então mais uma vez muito obrigada, divulguem e amanhã quem passou por aqui dá uma passadinha de novo, tá bom? Para a gente conversar um pouquinho de filosofia. E se tiverem perguntas sobre esse assunto de demência, pode deixar também no Instagram, que assim que puder eu dou uma respondida, tá? Um abraço para vocês e até amanhã.